Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês um caso que aconteceu em 1981 na Alemanha. É um caso muito chocante, tenho certeza que a região ficou muito marcada quando isso aconteceu. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, como é o de hoje, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo nas segundas, quartas e sextas. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo e também ativa o sininho de notificações. Então bora ver comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Ursula Herrmann. Ursula Herrmann nasceu em 1971, na Baviera, Alemanha. No extremo sul da Alemanha, há um vasto lago chamado Ammersee. Suas margens são cheias de aldeias onde famílias ricas de Munique compram grandes segundas residências e turistas bebem cerveja em restaurantes à beira-mar. Na extremidade norte do lago, há duas dessas aldeias, Erich an Ammersee e Scholdorf, separadas por menos de 3 quilômetros. Há uma parte em que a floresta é bem aberta e com isso atrai alguns caçadores, corredores. Em 1981, o local ganhou os jornais e se tornou palco de um dos maiores crimes da Alemanha no pós-guerra. Descrita como muito alegre, ela adorava tocar piano e fazer ginástica. Ela tinha uma grande facilidade em fazer amigos e fazia tudo por eles. Ursula era uma criança que todos gostavam. Sempre que entrava em um ambiente, deixava tudo mais divertido. Ela tinha 3 irmãos mais velhos. Seu pai era professor e a sua mãe era dona de casa. Depois da aula, na terça-feira, 15 de setembro de 1981, primeiro dia do ano letivo, Ursula, que estava com 10 anos, foi para sua casa em Erring. No final da tarde, ela foi de bicicleta até Schondorf, onde ela teria aula de ginástica. Depois da aula, ela foi até a casa dos seus tios e acabou jantando por lá e estava assim, tudo super tranquilo. Ela conversou ali com seus primos e tudo mais, até que mais ou menos umas 7h20 da noite, sua mãe ligou para a casa dos seus tios e pediu que ela voltasse para casa porque já estava escurecendo. Ainda tinha um pouco de sol, mas o anoitecer já estava quase chegando, estava quase ficando noite, escuro. Então ela pegou sua bicicleta e seguiu pelo seu caminho, que não levaria ali mais de 10 minutos para chegar em casa. Mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho e ela não chegou em casa. Meia hora se passou e os seus pais ficaram muito preocupados, porque não tinha nenhum sinal dela. Então seu pai fez aquele trajeto pelo meio da floresta, perto do lago, e o seu tio fez o trajeto contrário de onde ela tinha saído para ver se eles encontravam alguma coisa. Os dois se encontraram no meio do caminho, mas não tinha nenhum sinal da Úrsula. Ela não estava em nenhum lugar, não tinha nenhuma pista, nada de onde ela poderia estar, e eles chamaram muito por ela. Talvez ela tenha se perdido no meio da floresta, alguma coisa tenha acontecido, se machucado, mas ela não estava em lugar nenhum. Dentro de uma hora, vizinhos, policiais e bombeiros se juntaram à busca. Em alguns locais da floresta, o mato estava muito alto, então era difícil de realizar as buscas. Quase meia-noite, um policial, junto com seu cão farejador, foram até um local mais afastado do rio. O cão sentiu o cheiro da menina naquele local e, quando eles chegaram, encontraram a bicicleta da criança no meio da floresta, mas não havia nenhum sinal dela. Muitos procuraram por ela na madrugada, mas quando o primeiro raio de sol surgiu, a busca se intensificou. Dezenas de oficiais vestindo capas de chuvas e botas de borracha se espalharam pela densa floresta. Enquanto um helicóptero sobrevoava a região, um barco da polícia e mergulhadores procuraram pelas águas do rio. A rádio local transmitiu a notícia de que havia uma criança desaparecida, então todos já estavam sabendo disso. Na manhã de quinta-feira, quando Ursula estava desaparecida há mais de 36 horas, o telefone tocou na casa da família Herrmann. Quando os pais de Ursula atenderam, houve um silêncio e depois uma música familiar, que eles reconheceram do boletim de trânsito da estação de rádio local. Seguiu-se mais silêncio, e então a música tocou novamente antes que a pessoa que estava do outro lado da linha desligasse. Mais 3 chamadas semelhantes foram realizadas durante um período de horas. Uma equipe do departamento de polícia agora estava dentro da casa dos Herrmann e começaram a gravar as ligações. Ao meio-dia do dia seguinte,
O carteiro entregou um envelope endereçado ao pai de Úrsula, marcado como urgente. Dentro havia uma nota de resgate composta com letras e palavras recortadas de revistas e jornais. A carta dizia o seguinte: "Nós sequestramos sua filha. Se você quiser ver sua filha viva novamente, então pague 2 milhões de marcos alemães, mais ou menos 450 mil libras de resgate." Os sequestradores, esperando que a carta chegasse um dia antes das ligações começarem, explicaram que ligaria para os Hermann usando uma música como indicativo de chamada. "Apenas diga se você vai pagar ou não. Se você chamar a polícia ou não pagar, vamos matar sua filha." Quando o telefone tocou naquela tarde mais uma vez, a música tocou de novo. A mãe de Úrsula concordou em pagar o resgate. Ela também pediu prova de vida. Quais eram os apelidos de sua filha para os seus 2 bichos de pelúcia? Quando os sequestradores não responderam, ela ficou histérica. "Fale comigo, diga alguma coisa, por favor." Naquela mesma noite, os sequestradores enviaram uma segunda carta que chegou na segunda-feira, dia 21 de setembro, com instruções curiosamente específicas sobre o resgate. Os sequestradores queriam que o dinheiro fosse pago com notas de 100 marcos alemães, embaladas em uma mala. Elas deveriam ser entregues em um local que não foi dito na carta pelo pai de Úrsula, que deveria dirigir sozinho um carro do tipo Fiat amarelo a não mais de 90 km por hora. Ao contrário dos seus vizinhos, os Hermann não eram ricos. Eles só conseguiram construir uma casa perto do lago porque o bisavô havia comprado o terreno há muitos anos. Um vizinho ajudou com parte do resgate e o Estado concordou em cobrir o resto. Sua família estava muito desesperada, eles não conseguiram mais nenhuma informação sobre isso. Os sequestradores simplesmente pararam de se comunicar com a família, não ligaram, não mandaram mais cartas, e é claro que a família ficou desesperada, acreditando que a criança já estava morta. Então a polícia decidiu fazer mais uma busca na floresta para ver se eles encontravam alguma coisa. Mais de 100 oficiais participaram das buscas junto com cães farejadores. No quarto dia de busca, eles haviam coberto a maior parte da floresta. Úrsula estava desaparecida já há 19 dias. Às 9h30 daquele quarto dia, em uma pequena clareira a cerca de 800 metros do caminho do lago, um dos policiais atingiu algo sólido no chão. Outro policial correu e, depois de limpar as folhas e raspar uma camada de barro, descobriu-se um cobertor marrom cobrindo uma tábua de madeira. Ele a removeu apenas para encontrar uma segunda tábua, que parecia ser a tampa de uma caixa. A caixa era bem grande, estava pintada de verde e trancada por cima com 7 parafusos. Usando uma pá, ele forçou a tampa e espiou lá dentro. Lá estava Úrsula, infelizmente já sem vida. O corpo da criança foi encontrado a poucos metros da casa da família. A autópsia concluiu que Úrsula morreu dentro de 30 minutos a 5 horas após ser enterrada. Como não havia sinal de luta ou mesmo movimentos dentro da caixa, os médicos concluíram que ela foi drogada antes de ser colocada dentro da caixa. Parecia que os sequestradores haviam planejado manter a Úrsula viva, isso porque a caixa com 1,40 de profundidade foi equipada com uma prateleira e um assento que servia como vaso sanitário. Estava abastecido com garrafas de água, latas de refrigerante, barras de chocolate, pacotes de biscoito e pacotes de chiclete. Também continha uma pequena coleção com 21 livros. Havia uma luz e um rádio portátil sintonizado na mesma rádio que tocava a música das ligações para a família. Para permitir que Úrsula respirasse, a caixa tinha um sistema de ventilação feito de canos plásticos, que se estendiam até o nível do solo. Mas quem o projetou não percebeu que sem uma máquina para circular o ar, o oxigênio acabaria rapidamente, e foi isso que aconteceu. A polícia deduziu que eram 2 sequestradores, já que a caixa era pesada e provavelmente uma pessoa sozinha não conseguia carregá-la, e eles conheciam bem a região. A polícia não tinha pistas, então eles ofereceram uma recompensa por informações. Um nome que surgiu foi de Werner Mazurek. Ele tinha 31 anos, morava com sua esposa e seus 2 filhos, muito perto da família Hermann. O homem tinha uma oficina. Questionado pela polícia uma semana depois que o corpo de Úrsula foi encontrado, Werner inicialmente não conseguiu se lembrar de seus movimentos na noite em que ela desapareceu. Ele levou 24 horas para fornecer um álibi. Depois ele disse que estava jogando jogos de tabuleiro com sua esposa e 2 amigos. Fizeram uma busca em sua casa e também em sua oficina, mas não revelou nada que ligasse ao crime. A equipe forense encontrou uma digital na caixa. Vários moradores locais tiveram suas digitais comparadas com a encontrada na caixa, mas não era de nenhum deles. Em fevereiro de 1982, Klaus Pfefferfinger, um amigo de Werner, foi interrogado. Primeiro ele alegou que não tinha nenhuma ligação com o caso,
mas quando a polícia o pressionou, ele falou. Segundo Klaus, Verna pediu para cavar um buraco na floresta. Ele também alegou que viu uma caixa enterrada naquele buraco. Empolgados por terem desvendado o caso, a polícia pediu que Klaus apontasse o local onde ele cavou o buraco. Ele, porém, não conseguiu. Depois o homem voltou atrás em sua confissão. Ao longo dos anos, a polícia se esforçou muito para encontrar os sequestradores. Embora a polícia tenha encontrado mais evidências sobre como o crime foi planejado, não forneceu nenhuma informação sobre quem o cometeu. Logo, o caso esfriou e a família de Ursula estava seguindo em frente, exceto por Michael, o irmão de Ursula. Em meados dos anos 2000, a polícia reabriu o caso. A polícia esperava que com os avanços tecnológicos eles desvendassem o caso. Então, em 2007, a polícia examinou as evidências coletadas na investigação original e encontrou vários fios de cabelo. Especialistas fizeram testes com eles e, para sua empolgação, eles até conseguiram uma correspondência. Um fio de cabelo combinava com um condenado preso pelo assassinato de um empresário em Munique. No entanto, o suspeito era apenas alguns anos mais velho que Ursula, e a polícia acreditava que ele não poderia ter cometido o crime. A essa altura, a polícia estava desesperada por respostas. A morte de Ursula foi considerado sequestro com consequências terríveis e teve apenas 30 anos de limitações legais. Em alguns anos, o caso iria prescrever. A polícia ainda suspeitava que Verna tivesse algum envolvimento no caso, então eles colocaram Verna Mazurek em vigilância. A polícia gravou suas conversas, coletou amostras de DNA e até revistou sua casa novamente, mas eles não puderam provar nada. A polícia encontrou na casa de Verna um gravador antigo. A polícia deduziu que esse dispositivo foi usado para gravar a música que era tocada nas ligações. Eles também trouxeram um especialista em som que confirmou sua teoria. E isso foi suficiente para a promotoria prender Verna. Em março de 2008, 27 anos após a morte de Ursula, a polícia prendeu Verna Mazurek. Os Herrmann foram informados sobre isso e foram convidados a participar do julgamento. Em fevereiro de 2009, Verna foi levado ao tribunal. Com uma declaração de 20 páginas, ele manteve sua inocência. Ele alegou: sei que certamente não fui um bom cidadão, às vezes rude, e veremos muitas tentativas de me retratar como uma pessoa má, mas não tenho nada a ver com esse caso. A família dele e seus vizinhos estavam contra ele. Todos tinham histórias para provar como Verna tinha um temperamento terrível e era muito mal educado. A acusação também forneceu provas, apesar de serem circunstanciais. Eles colocaram a necessidade de dinheiro do homem e seu comportamento superficial quando o caso aconteceu. Eles também usaram a confissão revogada de Klaus. Enquanto Klaus se atrapalhava com a localização, sua descrição detalhada do chão era precisa. A polícia especulou que ele os enganou na floresta. No entanto, a evidência mais significativa apresentada foi o sistema de som utilizado para gravar a música. O especialista explicou como ele comparou e emparelhou o som do clique no gravador com a chamada de resgate. Todos esses argumentos convenceram o júri e o juiz e eles condenaram Verna Mazurek à prisão perpétua. Enquanto todo mundo estava feliz por ter algum fechamento depois de 28 anos, um homem não estava muito feliz. E esse homem era Michael Herrmann, o irmão de Ursula. Ele encontrou várias falhas no caso da promotoria e o julgamento não fazia sentido para ele. A confissão de Klaus não foi assinada. Um dos policiais escreveu algumas semanas depois. Michael era professor de música que sabia muito sobre o sistema de som e acústica. Ele assumiu que mesmo que um gravador fosse usado, o Verna deveria ter transferido a música para outro dispositivo compacto para tocá-lo. Portanto, o som do clique deve ser o do dispositivo portátil e não o do gravador. A nota de resgate tinha palavras de livros, mas nenhum aluno foi questionado. Michael se perguntou por que esse ângulo nunca foi investigado. Michael escreveu uma carta às autoridades alegando que Verna era inocente. Isso é muito incomum, um próprio membro da família da vítima dizer que o acusado é inocente. Em 2016, após vários obstáculos, o caso foi novamente a julgamento, mas Verna foi condenado como na primeira vez. Em março de 2021, quase 30 anos após a morte de Ursula, os principais meios de comunicação alemãos receberam uma confissão anônima. Essa pessoa não identificada afirmou ser um estudante do ensino médio em 1981 e que cometeu o crime com seus amigos. Os detalhes do crime combinavam com a teoria de Michael de que estudantes estavam envolvidos. Ninguém pôde avaliar a autenticidade da carta.
Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, um caso muito difícil da gente entender o que aconteceu. A polícia ali, junto com a justiça, encontraram e acreditaram que o Verna foi o responsável por tudo aquilo, que ele montou a caixa e tudo mais, então ele tá cumprindo a sua pena. Mas o irmão, o Michael, não acredita nisso. Acho que a visão que o Michael tem é que, como o caso estava perto de prescrever, a polícia botou ali o principal suspeito do caso e o condenaram sem ter muitas provas. A gente viu que não tem muita prova. Também teve a questão da digital encontrada na caixa, provavelmente não combinava com a do Verna, mas isso ficou por isso mesmo e ele foi condenado, talvez porque ele não tinha um bom comportamento, foi mais fácil para a polícia condenar. Então o Michael não acredita que foi ele, provavelmente foi outra pessoa, como essa pessoa que dizia que estava no ensino médio e tal. Apareceu essa carta, a gente também não sabe se é verdade. Então é um caso resolvido, mas é também um caso cheio de mistérios e que a gente não consegue ter certeza do que aconteceu, e é um caso terrível também, que não houve um crime, a gente pode dizer, né? O sequestrador não matou a garotinha e sim deixaram ela dentro de uma caixa com várias coisas. Acho que um dos casos mais loucos que eu já trouxe aqui pra vocês. Eu nunca tinha visto nada desse tipo, então é um caso bem chocante e que a gente pode dizer que teve um ponto final, mas ao mesmo tempo não teve um ponto final. Então eu quero saber de vocês o que vocês acham. Será que o Verna realmente é o responsável por tudo aquilo ou não? Se vocês acham que tem mais alguém envolvido. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.